Bom dia, irmãos, que Deus abençoe o precioso coração de cada um dos queridos. Estamos aqui com mais um vídeo, adentrando a semana 6 da nossa leitura anual juntos da Bíblia, né? Pedimos ao Senhor que nos dê condições, dê graça, nos dê ânimo, disposição para chegarmos ao final dessa jornada juntos. Queridos, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, e cremos que ela foi inspirada e é suficiente e inerrante. Deus usou homens inspirados para escrever a sua revelação a fim de preservar a verdade contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, e para o estabelecimento e conforto da sua igreja. Ela é suficiente, pois pelo seu divino poder o Senhor nos deu, através das Escrituras, o conhecimento que nos conduz à vida e à piedade, através de Jesus Cristo, o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, nós não precisamos de mais nada a respeito da nossa fé, esperança e salvação, senão das Escrituras Sagradas. Ela é inerrante, pois em todas as suas páginas não encontramos contradições. É certo que as dúvidas e incompreensões surgem. Isso não significa que a palavra de Deus errou. Significa que precisamos nos esforçar mais em busca de um maior entendimento. E nesse objetivo, temos aquilo que os reformadores, cuidadosos na interpretação bíblica, chamaram de analogia da fé. Sendo a Bíblia coerente e consistente, buscamos nela mesma a interpretação e o esclarecimento das nossas dúvidas. A nossa confissão de fé nos diz o seguinte, que a regra infalível de interpretação das Escrituras é ela mesma. Quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, sentido que não é duplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Faça isso e revele o seu amor pela palavra de Deus. Nessa semana, leremos no Novo Testamento Hebreus 3 a 10, versículo 18, no Antigo Testamento Gênesis 48 a Êxodo 10, e nos livros poéticos leremos Salmos 38 a 40 e Provérbios de 1 a 3. Em Hebreus, somos exortados quanto ao perigo de negligenciarmos a mensagem da parte do Senhor. Se aqueles irmãos do passado ouviram Moisés e tinham-no como uma referência de autoridade espiritual, muito mais Cristo, considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. O primeiro estabeleceu a casa de Deus, o segundo é a casa, e ele faz morada em nós. Não devemos buscar e ouvir outra voz, senão a voz de Cristo. A palavra de Deus diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Queridos, se muitos caíram ao rejeitarem a voz de Deus por meio de Moisés, muito mais aqueles que rejeitaram a voz de Cristo, o próprio Deus. Cristo é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, ao sacerdócio levítico. Cristo é suficiente, não precisamos cumprir com os ritos da lei, pois Ele o fez por nós. Seu sacrifício foi perfeito, único. Nele temos a salvação, a certeza das promessas e o seu cumprimento. Por isso, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Depois dessa leitura, ou melhor, nessa leitura, tente responder quais são as duas coisas imutáveis que nos dão alento na vida cristã, segundo Hebreus. Está lá no texto, você vai descobrir. No Antigo Testamento,
continuaremos a nossa leitura reafirmando a aliança de Deus com o seu povo. Perceba que as promessas foram feitas e Deus, em sua fidelidade, foi descortinando-as. E assim como um embrião na barriga de uma mãe, as promessas se desenvolveram e amadureceram. Jacó declara em sua velhice: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e disse: eis que o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Jacó reconhece a bênção de Deus, em cuja presença andaram os seus pais Abraão e Isaque, o qual o abençoou, Deus o abençoou e o guardou durante a sua vida sobre a sua posteridade, e assim o faz ao abençoá-la, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, conforme Gênesis 48 e 49. Sendo posteriormente confirmada essa mesma promessa por José, e ele diz: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, conforme vemos em Gênesis 50. Ao adentrarmos em Êxodo, percebemos o cumprimento da palavra do Senhor proferida a Abraão em Gênesis 15, 12 e 13. A escravidão, a morte dos primogênitos, o nascimento de Moisés, o seu livramento, a sua fuga, não foram eventos aleatórios, mas confirmações do Deus fiel e verdadeiro que conduz a história da sua aliança para com o seu povo. Êxodo 2, 24 e 25 nos diz que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E diante dessas confirmações, diante desse cuidado, diante da sua bondade, qual deveria ser a atitude correta do povo? Está lá no texto. Qual deveria ser a atitude correta do povo? E o que observamos quando lemos a história do povo de Deus? Tente responder a essas perguntas ao fazer as suas leituras também, certo? E por fim, nas leituras poéticas, podemos declarar a nossa confiança e esperança no Deus que socorre e livra das nossas faltas, perdoando as nossas iniquidades, salvando as nossas almas, livrando-nos dos perigos da vida, fazendo-nos desfrutar do seu amor e do seu alento cuidado. Dele vem a verdadeira sabedoria, não apenas para vivermos bem, mas para vivermos para Ele. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ele dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E que, queridos, ao final dessa semana, ao final dessa leitura, a sua declaração de fé seja: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua leitura, o seu coração.